Aqueles que, desde domingo próximo passado, estão acompanhando nossa série de mensagens sobre força na fraqueza, sabem o que nós estamos fazendo. Nós estamos percorrendo a segunda carta aos Coríntios, juntamente com o apóstolo Paulo. Por que a segunda carta aos Coríntios? Porque é no final da segunda carta aos Coríntios que Paulo faz esta declaração: é quando sou fraco que aí sou forte, porque a força do Senhor se revela a mim na minha fraqueza. Agora, para Paulo fazer, como eu tenho dito, essa afirmação lá no final da carta, é porque desde o início ele vem laborando algumas ideias sobre a nossa fragilidade e a força do Senhor operando em nós. Então nós começamos no primeiro capítulo destacando um trecho que descreve o que é o conforto de Deus, de que maneira Deus nos conforta, quais são os propósitos de Deus quando Ele nos conforta. Ele não quer só enxugar nossas lágrimas. A gente pede esse conforto a Deus achando que é só isso, que às vezes o que nos interessa é só aquele efeito imediato do conforto de Deus. A gente quer parar de chorar, a gente quer parar que doa, a gente quer parar que deixe de doer, a gente quer parar de lembrar de coisa ruim, a gente quer superar logo. Então, quando a gente pede conforto de Deus, a gente pede nessa expectativa, quer se livrar logo daquilo. Mas quando Deus nos conforta, Ele não quer só nos livrar daquilo. Ele tem outros propósitos que Ele vai desenvolver em nós. E nós falamos isso na primeira mensagem, como é o conforto de Deus na nossa vida. Depois nós fomos um pouco mais adiante, chegamos ao capítulo 2, onde há aquele trecho em que Paulo diz que o Senhor Jesus nos conduz em triunfo, que somos vitoriosos em Cristo. O que é que significa ser um vitorioso em Cristo? Hoje, muita gente aí diz, temos que ser vitoriosos em Cristo, nós temos a vitória em Cristo. E uma grande parte dessas pessoas compreende muito mal de onde vem esse sentimento de vitória. Compreende muito mal de onde vem essa experiência de triunfarmos com Jesus. Mas nós falamos isso no domingo passado à noite, como é que nós vamos experimentando na nossa experiência existencial o triunfo de Jesus Cristo em nós. Hoje pela manhã, nós chegamos no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que dentro desses vasos de barro que somos nós, Deus está operando com tesouros. Então, apesar da nossa fragilidade de vasos de barro que nós somos, a obra do Evangelho vai acontecendo na nossa vida e temos um tesouro dentro de nós, que é exatamente essa obra que o Senhor está fazendo em nós, na nossa vida. Hoje eu disse para vocês que nós falaríamos sobre como manter a esperança no meio do desespero. De que maneira nós mantemos o sentimento de esperança quando ao nosso redor há só um contexto de desesperança, há só um contexto de medo, há só um contexto de insegurança? De que maneira nós não nos deixamos influenciar por isso? De que maneira nós não nos deixamos contagiar pelo desespero? De que maneira nós não nos deixamos tomar pelo ambiente de desespero que vai se desenvolvendo e se desenrolando ao nosso redor? A palavra de Deus diz que nós temos todos os motivos para, em meio ao desespero, nos mantermos na esperança. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite, fundamentado na segunda carta aos Coríntios, que é a carta que estamos percorrendo. Agora vamos ao capítulo 5, no trecho que vai do versículo 1 ao versículo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10. Sabemos que se for destruída a nossa temporária habitação terrena em que vivemos, isto é, esse corpo que temos agora, se ele for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus,
não construída por mãos humanas. Enquanto isso, enquanto não chegamos lá, nós gememos. E enquanto nós vamos gemendo durante o sofrimento, nós vamos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa mortal, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, não queremos sair desse corpo, não queremos perder esse corpo que temos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. É importante nós nos lembrarmos que Paulo começa a falar dessa questão de morte, do corpo mortal, justamente porque ele passou muitos perigos de vida. Quem vê a cara da morte, muitas vezes, ele começa a entender que ele é mortal. Aliás, eu acho que não precisa nem ver a cara da morte tantas vezes. Basta uma só. Basta ver a cara da morte uma vez só. Basta você quase sofrer um acidente, quase morrer, para você perceber, se não tiver percebido ainda, que você é mortal, que você pode morrer, que você pode acabar. Agora, o que esse texto, a partir disso, quer nos ensinar é a mantermos a nossa esperança, mesmo em meio a essa consciência do desespero humano. A raça humana, a humanidade como um todo, vive hoje, como sempre, momentos de profundo desespero, de desesperança, de falta de horizonte. Eu há pouco tempo li alguma coisa sobre um grupo que é formado e que se chama Grupo dos Músicos do Titanic. Eu não entendi direito como era isso, mas depois eu lembrei de uma cena do filme Titanic. Não é? Quantos aqui viram o filme Titanic? Lembram-se? Isso. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Levanta a mão. Tá bom. Bem, no filme Titanic tem uma cena em que, vocês lembram daquilo? Enquanto o navio está afundando, tem 4 músicos que optam por continuar tocando enquanto as pessoas estão sendo colocadas nos salva-vidas, não é? E o navio vai afundando, e eles continuam tocando, eles param de tocar, aí se despedem, aí quando eles olham aquela confusão, não tem mesmo salva-vidas para todo mundo, não tem como sair daqui, não tem como pular nesse mar gelado, não tem, então voltaram para tocar. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui tocando, para que pelo menos esse pessoal que vai morrer, possa morrer ouvindo uma coisa bonita, possa ouvir pelo menos uma última melodia na vida. E esse grupo que eu descobri que se chama Grupo dos Músicos do Titanic, são essas pessoas que se organizaram para tentar encontrar pelo menos um fio de esperança onde parece que não há mais esperança nenhuma. Enquanto o barco está afundando, eles se propõem a continuar tocando.
Enquanto o barco vai afundando, eles se propõem a oferecer algo que possa ser aproveitado, que possa ser desfrutado, que possa ser experimentado com prazer. É isso que esse texto está dizendo. Ou nós nos deixamos entregar a um pessimismo, a um ceticismo, a um ressentimento interior enorme, ou nos deixamos contaminar por isso, ou então nós nos munimos de esperança para ficarmos com a cabeça acima das águas do desespero, para mantermos a cabeça por cima da enchente, da enxurrada do desespero. Porque o mais triste na vida de uma pessoa pessimista e desesperada é que ela, além de ser extremamente desagradável, porque não é agradável viver com uma pessoa sempre pessimista e desesperada, ela deixa passar a oportunidade de, mesmo nesses momentos, ser uma boa marca na vida dos outros. Tem uma história bastante antiga já rodou internet, vocês devem conhecer, mas eu vou contar para quem não conhece, mas não existe história melhor para ilustrar isso. Um camarada cortava o cabelo sempre com o mesmo barbeiro, e aí chegou lá, sentou na cadeira do barbeiro, e o barbeiro começou a cortar o cabelo dele, e ele disse assim: olha, você sabe que eu vou viajar nos próximos dias? Eu falei: é, sim, mesmo? Você vai para onde? Ele vai: eu vou para Roma. Eu falei: vai fazer o que lá em Roma? Ele disse: eu vou ver o Papa, tentar ver o Papa. Aí o barbeiro falou: pode desistir, não vai conseguir não. Você vai tentar e não vai conseguir. Esse negócio de ver o Papa é muito difícil, ninguém consegue. Você vai por que companhia? Ele falou: olha, eu vou viajar pela Alitalia. Eu ouvi dizer que a pior companhia que existe é a Alitalia. Esse negócio, já ouvi muita coisa ruim sobre isso. Você está querendo ficar onde? Ele falou: olha, estou querendo me hospedar no Hilton de Roma. Olha, já me disseram que o Hilton de Roma é o pior da rede. É o pior hotel que tem, é o Hilton de Roma. Aí tá bem, ele levantou, cortou o cabelo, foi, passou fora, foi embora. Aí passaram-se 2 meses, aí ele volta para o mesmo barbeiro, a mesma cadeira, senta-se. Aí o barbeiro começa a cortar o cabelo dele. Aí pergunta para ele: e aí? Foi para Roma? Ele falou: foi. Foi pela Alitalia? Ele falou: foi. Gostou do voo? Ele falou: excelente o voo. Eu nunca viajei numa companhia tão boa quanto a Alitalia. Excelente companhia. Assim, e o Hilton lá de Roma? Você gostou do Hilton de Roma? Dos Hiltons que eu tenho me hospedado, é o melhor Hilton da rede, é o Hilton de Roma. Eu nunca me hospedei num Hilton melhor do que aquele. Eu falei: agora, o Papa você não conseguiu ver? Ele falou: vi. Você sabe que eu consegui ver, e você sabe que ele me recebeu em audiência? Eu falei: é mesmo? Me recebeu em audiência, eu me curvei diante dele, aí ele chegou pertinho de mim, falou comigo. Falou: é mesmo? E o que foi que ele te disse? Ele chegou pertinho de mim e disse assim: rapaz, que cabelo mal cortado é esse seu? É isso. Você entende? O pessimista é um sujeito que, além de atrapalhar a sua própria vida, ainda atrapalha a vida dos outros, coloca obstáculo na vida dos outros. O desesperado não tem onde se agarrar, não tem em quem se agarrar, ele acaba passando esse sentimento aos outros de que nada vai dar certo, nada será possível. Agora, no meio disso tudo, se tinha alguém aqui para ser um ressentido, uma pessoa de coração seco, um revoltado com a vida, era Paulo. Porque olha só, se Paulo fosse como muitos crentes que eu conheço, porque uma grande, não é pouco não, uma grande parte de crentes que eu conheço raciocina desse jeito. Eu sou um crente bom, eu dou meu dízimo, eu sirvo ao Senhor,
E a primeira coisa que acontece que o desagrada, ele logo pensa nisso. Espera aí, não estou entendendo o que é que Deus está fazendo comigo. Quer saber do que mais? Deus não me ama. Deus não ouve minhas orações. O que adianta tudo isso? Olha, se o apóstolo Paulo fosse igual a essa gente, ele já tinha abandonado a fé há muito tempo, porque se tinha uma pessoa que servia muito mais, o apóstolo Paulo servia a Deus muito mais do que qualquer um aqui entre nós. Qualquer um aqui não teria 10% da folha de serviço que o apóstolo Paulo fez. E qualquer um aqui, nenhum de nós, passou pela quantidade de provações que aquele homem passou. E se ele raciocinasse como nós raciocinamos, se tinha alguém que era para ser um amargurado, um revoltado contra a vida, um revoltado contra Deus, um choramingão, um balbuciento, um murmurador, era o apóstolo Paulo. Entretanto, ele escreve uma coisa dessa aqui, como esse texto, dizendo: olha, no meio de todo esse desespero, existe dentro de nós uma chama de esperança que não se apaga. Aí a gente tem que parar e perguntar: como é que ele consegue isso? Como é que esse homem consegue manter essa chama acesa? O que ele faz para manter essa esperança acesa? E é justamente nesse texto que ele não só apela a que permaneçamos com esperança, como também ele nos mostra como fazê-lo. Ele nos mostra que a coisa começa aqui. Ou ela começa aqui ou não adianta. O nosso sentimento de esperança, de firmeza, ele tem que começar nas consciências que temos. Ele tem que começar na compreensão que temos das coisas. Para que nós tenhamos em nós um espírito de esperança aceso, inflamado, que nem uma enxurrada d'água pode apagar, é necessário que nós, aqui, vejamos e compreendamos algumas coisas. Vejamos e estejamos conscientes de algumas coisas, para que a gente não se torne um revoltado, para que a gente não se torne um amargo, para que a gente não se torne um ressentido. Do que é que ele estava consciente? Para ele ter essa esperança toda, como é que ele via a vida? Porque essa questão de esperança depende de como você vê a vida. Como é que ele via ele mesmo? Essa questão de esperança depende de como você vê você mesmo. Como é que ele via Deus? Essa questão de esperança depende de como você vê Deus. Paulo tinha uma consciência especial a respeito de todas essas coisas, muito dele, e que nos fez o favor de compartilhar conosco nesse trecho que ele escreveu, para que nós mantenhamos nossa esperança acesa, inflamada. O que é que nós precisamos ver? Consciência nós precisamos ter. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo, ele tinha compreensão da sua temporalidade. Você entende o que eu digo quando eu digo temporalidade? Ele tinha compreensão de que ele era temporal. Ele tinha compreensão de que o corpo dele era temporal. Estava submetido ao tempo. Ele tinha compreensão de que as coisas são efêmeras. Ele tinha compreensão de que as coisas aqui não duram para sempre. Ele tinha compreensão de que a gente perde as coisas porque elas passam, como nós também passamos. Ora, é assim que ele começa o seu texto dizendo: sabemos que se for destruída a temporária habitação em que estamos.
Esta habitação em que estamos, ela é temporária, esse corpo não vai durar para sempre, nem os corpos das pessoas que estão ao nosso redor. As árvores que estão ao nosso redor, elas nascem, morrem. As flores nascem e morrem, os animais nascem e morrem, as estrelas aparecem e desaparecem. Uma grande quantidade de estrelas que você está olhando no céu agora, já sumiram há muito tempo, você só está vendo o eco dessas estrelas. Porque a luz delas leva milhares de anos para chegar até a gente, essa estrela explode, você ainda fica durante milhares de anos vendo essa luz. Não milhares, mas pelo menos uns 60, 70, 80 anos você fica vendo. Mas aquela estrela já desapareceu há muito tempo, e você está vendo a luz dela ali, porque é só a luz chegando atrasada. É só a luz chegando atrasada, as estrelas desaparecem. Nesse mundo as coisas são efêmeras, são transitórias. Nós somos temporais. Em que é que isso nos ajuda? Nos ajuda a não tecermos em nós falsas esperanças, ingenuidades, porque ingenuidades e ilusões não são esperança de verdade. Quem acha que um certo tempo da sua vida vai durar sempre, vai se decepcionar, porque não vai. Aquele momento em que você tem aqueles amigos ao redor, em que certas situações coincidem, o tempo vai passar e aquilo vai se dissolver. Há pessoas que você vai perder contato, não vai nunca mais ter contato na vida. Há situações que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, já era, passou, foi-se. Porque a vida é assim, ela vai tragando, vai devorando os nossos momentos. Se nós queremos ter chama verdadeira de esperança, a gente não pode se basear em ilusões, porque ilusão não é esperança. E para começarmos a ter esperança de verdade, nós temos que ver a vida temporal como ela é e aprendermos a lidar com isso. Temos de aprender a lidar com as perdas, temos que aprender a lidar com a efemeridade das coisas, temos que aprender a lidar com o tempo que vai passando, temos que aprender a lidar com as coisas que vão ficando no passado, temos que aprender a lidar com as coisas que não voltam nunca mais. Faz parte da vida. E seremos pessoas extremamente ressentidas e amarguradas se não soubermos lidar com isso. Então a primeira coisa que nós precisamos para ter uma esperança verdadeira é ter consciência da temporalidade das coisas. A segunda coisa que é preciso termos e que o apóstolo Paulo tinha, que era a compreensão da nossa fronteiralidade. Então a primeira coisa é a compreensão da nossa temporalidade, isto é, as coisas passam, nós somos temporais. A segunda coisa é termos consciência
Mas diz o apóstolo Paulo, a nossa esperança não se enraiza só aqui. Essa semana eu tive uma experiência comovente. Uma das visitas que eu fiz essa semana foi ao nosso irmão Jorge Matos. Nosso irmão já avançado em idade, o Jorge Matos já está com quase 90 anos. Esposo da Leia, cantava aqui, cantou muito aqui. Lembram-se dele? Fui visitar essa semana e ele está com um problema na voz que ele não consegue mais cantar. Aí nós começamos a conversar, e lá pelas tantas, ele virou para mim e disse o seguinte: pastor, eu sei que a minha partida está próxima. O que eu peço a Deus é que Ele me dê voz melhor do que isso que eu tenho agora, para que quando eu entre na presença dEle, eu tenha voz, porque eu quero cantar um hino olhando para Ele enquanto eu estiver entrando na minha mansão eterna. Olha que coisa bonita. Olha o que é uma pessoa chegando ao final da sua vida, consciente da sua fronteiralidade. Eu sei que a minha partida está próxima, mas ao mesmo tempo conseguindo enxergar além da fronteira, conseguindo enxergar além daquele horizonte visível e fundando a sua esperança no corpo que está além desse corpo, na realidade que está além dessa realidade. Eu sei que tão real quanto essas fronteiras que me cercam é aquela terra que está me esperando. Uma pessoa dessa jamais vai entrar em desespero com a ideia da morte. Jamais se apavorará com a ideia da morte. Ela vai absorver a ideia da morte e retransformá-la pela usina da sua fé numa realidade tão presente como esta que nós estamos vivendo aqui agora. Porque se não for assim, diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança estiver só nessa vida, nós somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Então nós temos consciência da temporalidade, temos consciência da nossa fronteiralidade, e isso mantém a nossa esperança. Mas a terceira coisa que o apóstolo Paulo tinha aqui era a compreensão da sua suscetibilidade. O fato de ser suscetível ao sofrimento. O fato de ser suscetível à dor. O fato de reconhecer que nós passamos sim, atravessamos sim momentos dolorosos na vida, que a dor faz parte da vida e que ela faz parte da nossa realidade. Aí a partir do verso 2 ele diz, nós gememos. No verso 4 ele volta a dizer, enquanto estamos nesta casa, gemendo, nos angustiando. Essa a consciência da sua suscetibilidade, só que quando chega no versículo 4, ele diz assim, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Agora entendam bem, Paulo tinha consciência da sua temporalidade, de que as coisas são efêmeras, ele tinha consciência da sua fronteiralidade, das fronteiras dessa vida, e tinha consciência também da sua suscetibilidade, do fato dele ser suscetível à dor e suscetível ao sofrimento. Não há quem passe por essa vida sem sentir dor, sem sofrer, sem passar por angústias, faz parte da nossa vida. Só que nessa visão de esperança do apóstolo Paulo, ele diz aqui uma frase que é antológica e que deveria estar gravada garrafalmente nas nossas mentes, quando ele diz, mas acontece que aquilo que é mortal é absorvido pela vida. Quando nós estamos em Cristo, o que é doloroso, o que é provação, o que é perda, o que é angústia, o que é agonia, como essas coisas são menores do que a vida que nós temos em Cristo, no fim de tudo, essas coisas mortais acabam sendo absorvidas pela vida maior que nós temos. É como se Paulo estivesse repetindo aquilo que ele disse em Romanos,
Todas as coisas, no final, acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, porque as coisas mortais, quando nós estamos em Cristo, são absorvidas pelas coisas eternas. Há um livro de um indiano chamado Ejid Ben, que se chama Chamados para a Dor e Alegria. Sugiro que você leia esse livro. Nós somos chamados não só para alegria, nós somos chamados por Cristo para passarmos a alegria sim, mas também somos chamados para enfrentar a dor, chamados para a dor e a alegria. E ele conta lá uma coisa que me lembra essa frase do apóstolo Paulo. Ele fala a respeito de um missionário que ficou anos pregando o evangelho para uns nativos de um lugar desses aí distantes, anos, e ninguém se convertia, ninguém se sensibilizava com o evangelho, ninguém se interessava, ele pregando, e as coisas não aconteciam, até que houve uma epidemia grande no lugar, e o filho desse missionário, que era um garoto de 10 anos, foi contaminado e morreu rapidamente. Aí o missionário foi enterrar o filho. E toda aquela tribo com a qual ele trabalhava foi atrás acompanhando. E ele levando o corpinho do seu filho, e quando chega na cova, ele colocando o corpo do filho na sepultura, aí diz que ele se ajoelha diante da cova e começa a chorar. Começa a chorar copiosamente. Chora, muita dor insuportável de ter que enterrar o próprio filho. Chora. Aí um dos nativos olhou aquilo, ficou impressionado e começou a comentar com os outros: ele também chora. Ele também chora. Chora como a gente chora. Tem dores como nós temos. Ele não é um super-homem, ele também chora. E aí ele conta que depois nunca mais foi a mesma coisa. O fato daqueles nativos terem visto a face humana daquele homem, o fato daqueles nativos terem visto o que acontecia com ele, o que também acontecia com eles, o fato daqueles nativos terem visto o homem chorando em dor profunda, eles ficaram tão impressionados com aquilo. Esse homem, quando fala do amor de Deus, ele está falando a verdade, porque ele não é um homem que não sofre para falar do amor de Deus, é um homem que sofre para falar do amor de Deus. Esse homem, quando fala do amor de Deus, não é uma pessoa que não tem perdas, não é alguém para quem a gente pode olhar e dizer assim: ah, ele está falando isso porque ele nunca passou pelo que eu estou passando. Não, ele perdeu um filho, ele chora, e se ele continua falando do amor de Deus, se ele continua tendo esperança, tem alguma verdade nesse negócio, mudou tudo, começaram a se converter aos montes, simplesmente porque aquele homem, aquele instrumento de Deus experimentou o que Paulo havia dito: a morte é absorvida pela vida. Mesmo a mais profunda dor que nós passemos, mesmo a mais profunda angústia que passemos, quando nós temos em nós a vida de Cristo que está em nós, não há dor mortal nesta vida que a vida de Cristo não possa absorver e não possa transformar essa realidade. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não é um ingênuo, ele não entra nessa que esses evangeliquinhos estão entrando aí agora. Eu nunca vou sofrer, eu não vou nem ficar gripado, porque eu sou um vitorioso em Cristo. Bobajada toda isso, tudo isso. Cretinice esse negócio. O que nós passamos é
dor sim, porque nós somos suscetíveis à dor e ao sofrimento e à angústia. Só que não é só isso. Nós temos em nós a vida de Cristo, e quem tem em si a vida de Cristo, a morte é absorvida pela vida. Então é consciência da nossa temporalidade, é consciência da nossa fronteiralidade, é consciência da nossa suscetibilidade. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz que ele tinha compreensão, muito especialmente, da nossa fidelidade. E aí nós chegamos na parte final do texto, quando ele, a partir do verso 9, ele diz assim: por isso, quando nós sabemos de todas essas coisas, quando nós sabemos que nós somos temporais, quando nós sabemos que há fronteiras que nos cercam, e quando nós sabemos que somos suscetíveis à dor, e aí quando a gente pensa que, apesar de sermos temporais, nós temos vida eterna, e apesar das fronteiras que nos cercam, há o que está além das fronteiras que não podemos ver, e apesar de sermos suscetíveis à dor, no final, o que é mortal é absorvido pela vida. Quando nós pensamos nisso, aí a gente começa a sentir, diz o apóstolo Paulo, que temos o propósito de agradar a Deus, quer estejamos no corpo, nessa vida em que vivemos, quer já estejamos fora dela, ou já estejamos na eternidade. Pois, diz Paulo no verso 10, todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba aquilo que está de fato em seu coração e que se transformou nas obras que ele fez. O que é que ele quer dizer com isso? Que a nossa esperança não está no juízo dos homens. A nossa esperança está no juízo de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu posso comparecer ao tribunal de Cristo, porque Deus conhece o meu coração. Eu posso chegar diante dele, porque ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe da minha esperança. Ele sabe da minha fé, Ele sabe da minha confiança, Ele sabe da minha vida. Foi o que aconteceu com Pedro. O que é que Pedro respondeu para Jesus? Quando Jesus Cristo perguntou para ele: Pedro, tu me amas? A primeira vez, Pedro disse: eu te amo. A segunda vez, Jesus perguntou: tu me amas? Ele respondeu: eu te amo. Na terceira vez que Jesus perguntou isso: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha, uma pessoa, sabendo quem era Jesus, sabendo que diante dele estava o ressuscitado, o Deus verdadeiro, uma pessoa que tem coragem de dizer para Deus: tu sabes que eu te amo, só consegue dizer isso porque ama mesmo, porque não tem medo e não tem receio do que Deus vai encontrar em seu coração. Não tem medo e não tem receio de que Deus encontre hipocrisia, disfarce, camuflagem, porque hipocrisia, disfarce e camuflagem nós usamos para as pessoas, mas para Deus não tem como usar. E uma pessoa, para dizer a Deus: tu sabes que eu te amo, é preciso que tenha realmente amor a Deus em seu coração. E uma pessoa, para dizer a Deus, como Paulo disse: estou aqui diante do teu tribunal, olha para mim, veja o que há em mim, é porque sabe o que está apresentando a Deus. A esperança desse homem não morre nunca, porque ele sabe que quem vai julgá-lo é Deus. Deus que está olhando o seu coração.
Nós colocamos em dúvida o julgamento dos juízes humanos. Nós nos damos ao luxo de criticarmos ou não as decisões do Supremo Tribunal. E nós nos dividimos dizendo, aquele juiz tal é partidário, aquele outro juiz é conivente, porque isso se trata de seres humanos, mas com Deus não é assim. Nós seremos julgados por Deus. Não foi à toa que o rei Davi disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, porque quando a gente cai nas mãos dos homens, eles são injustos, eles veem a aparência, eles são partidários. O ser humano é emocional, o ser humano é passional nos seus julgamentos. Mas quando se trata de Deus, não há nada disso. É muito melhor estar diante de Deus e dizer, Senhor, olha para mim, veja o que eu tenho aqui dentro. Por isso a esperança de Paulo era uma esperança firme, forte, que não se desmoronava, porque ele sabia quem podia sondá-lo. Ele sabia quem estava olhando para o seu coração. Ele sabia quem o virava pelo avesso e o conhecia por dentro. Por isso ele tem confiança e paz, quando ele diz, estaremos diante do tribunal de Cristo, onde então seremos julgados por aquilo que Deus está vendo em nosso coração. Agora, depende do que temos no coração. É claro que uma pessoa que não tem no coração aquilo que Deus precisa ver, não vai se sentir à vontade com essa ideia. Alguém que não traz o coração como deve trazer diante do Senhor, não se conforma com essa ideia, não se sente à vontade, fica incomodado, fica profundamente incomodado quando sabe que tem no coração aquilo que não deveria ter, que Deus vai achar o que não deveria achar, que Deus vai ver o que não deveria ver. Aí essa pessoa não tem esperança, ela entra mesmo num desespero, ela entra numa angústia sem cura. Aí para ela, estar diante de Deus não é céu, é inferno. Para ela, estar diante de Deus não é alegria, é desespero. Para ela, estar diante de Deus não é triunfo, é derrota. Para ela, estar diante de Deus não é salvação, é perdição. Mas quando essa pessoa tem o coração no Evangelho e tem o que Deus precisa achar no coração, essa pessoa sabe que pode se apresentar diante do tribunal de Cristo e a sua esperança é infalível. A sua esperança é firme. E ninguém consegue derrubar a esperança de alguém que sabe que coração está apresentando diante do Senhor. Talvez seja por isso que muitos de nós têm tanta dificuldade em termos a esperança acesa. Talvez seja por isso que muitos de nós têm tanta dificuldade em manter-se esperançosos. Porque no fundo, não sabem bem o que estão apresentando diante de Deus. No fundo, ainda não foram transformados pela graça do Senhor. No fundo, ainda não desfrutam da vida que Jesus Cristo traz. No fundo, ainda não foram cobertos pelo manto da justiça de Jesus Cristo. No fundo, ainda não experimentaram a graça misericordiosa de Deus. De que maneira mantemos a nossa esperança viva? Primeiro, tendo uma visão real de quem somos e de o que a vida é. Somos efêmeros e a vida é efêmera. Passamos e a vida passa. Esperança não é vã ilusão. Esperança não é mera ingenuidade. De que maneira mantemos a nossa esperança viva? Quando nós temos consciência dessas fronteiras da vida muito claras,
mas que para além dessas fronteiras há uma coisa maior e invisível, que a nossa razão não capta. Só capta a fé, só capta a confiança, só capta aquele que sabe crer e crer. Como é que nós mantemos a nossa esperança viva? Quando nós sabemos que somos suscetíveis, sim, à dor, ao sofrimento, entendemos que isso faz parte da vida, mas quando a vida que Cristo está produzindo em nós absorve a morte, absorve a dor, absorve a angústia, porque a vida que temos em nós é maior que tudo isso. Como é que a gente mantém viva a esperança que temos? Quando a gente sabe o coração que está apresentando a Deus. Quando a gente sabe exatamente o que Deus está vendo em nosso coração. E aí não há medo diante do tribunal de Deus. Não há receio diante dele. Aí nós podemos dizer a ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes o que está em meu coração. Quem pode dizer isso tem uma esperança que nenhuma força de desespero conseguirá derrotar. Que sejamos nós a termos essa verdadeira esperança em nossos corações. Curve a sua cabeça, por favor, no lugar em que você está agora aí. E eu gostaria, nessa noite, de fazer um convite a você, para que nessa noite você experimente de verdade a verdadeira esperança que o Evangelho nos dá. Veja, eu não estou perguntando se você é crente ou se não é, se você é evangélico, se não é, se você faz parte de alguma igreja ou não faz, se é membro daqui ou não é, isso não importa nada. Diante do Evangelho isso não tem importância nenhuma. Diante da obra que Cristo pode fazer na nossa vida, isso não tem importância nenhuma. Eu estou essa noite convidando você para experimentar a verdadeira obra que o Evangelho pode fazer na vida de alguém, dando-lhe verdadeira esperança, dando-lhe verdadeira visão da vida, dando a ele vida que absorve morte, dando a ele visão do que está além da fronteira. É isso que eu estou convidando você a experimentar essa noite, nesse mundo de desespero que vivemos, nessa sociedade de angústia em que estamos. Só o Evangelho de Jesus pode produzir isso em nós, essa paz, essa esperança, essa alegria, essa graça que ninguém tira da gente. Se nessa noite você quer experimentar isso e sabe que precisa disso, dessa verdadeira esperança, fique em pé aí no lugar onde você está. Levante-se agora que eu quero orar por você. Se há alguém aqui que essa noite quer experimentar essa vida, essa esperança que vem do Senhor, que vem do Evangelho, levante-se aí onde está. Que eu quero orar por você agora. Lá na galeria também pode fazer isso. Fique em pé. Você que está aqui embaixo, isso. Eu quero orar por você que essa noite quer experimentar a verdadeira esperança em Jesus. Eu vou descer aqui embaixo. Vou pedir para que todos nós fiquemos em pé. Vocês que se levantaram, venham aqui à frente agora, que eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Venha aqui agora. Eu quero orar por sua vida. Quero orar por você. Por isso que você quer experimentar no Evangelho, enquanto a gente canta a primeira estrofe desse hino que está no nosso inário. Vem aqui, fique aqui comigo, que eu quero orar pela sua vida. Fique aqui junto de mim, enquanto a igreja está cantando. Deus te abençoe. Como é seu nome? Ana Paula. Então, Ana Paula. Curve a sua cabeça comigo e quero orar por você agora. Senhor querido, essas pessoas que estão aqui, vieram aqui confiantes na promessa da Tua palavra de que elas podem ter acesso a essa esperança que só o Evangelho pode dar a elas. Elas estão aqui confiantes naquilo que Jesus pode produzir em suas vidas.
Elas estão aqui depositando a sua confiança no amor, na graça e na misericórdia do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, cumpre agora a tua promessa em suas vidas. Que elas passem a desfrutar dessa esperança verdadeira, única, singular, que só o Evangelho de Jesus, que só a palavra de Deus pode produzir no coração. Se elas estão vivendo alguma situação, algum motivo de desespero, Senhor querido, eu te peço que a esperança que elas recebem agora possa de fato absorver qualquer medo, qualquer sentimento negativo, qualquer temor, qualquer ressentimento. Que a vida de Cristo produzida nelas possa dar fruto de alegria, de esperança e de paz naquele que ressuscitou dos mortos. É o que eu te peço, é o que nós pedimos, é o que nós confiamos que tu farás, em nome de Jesus. Amém.